Lição 6. 10 de novembro de 2024. A promessa de cura divina. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Primeiro tópico. A promessa bíblica da cura divina. Ponto 1. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual e por isso, a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, Mateus 8, 17. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Ponto 2. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoninhados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Ponto 3. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados, Tiago 5, 14 e 15. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Segundo tópico. Origem e consequências das doenças no mundo. Ponto 1. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis 3, 1 ao 7 e 22 ao 24. Ponto 2. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9 ao 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Gênesis 5, 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Gênesis 6, 3 e 13, 2 Pedro 2, 5. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Salmos 90, 10. O fato é que com o pecado e o advento das doenças o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Ponto 3. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão que gera suicídio, e diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas.
Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas, e por isso não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido, Romanos 8, 23. Por isso não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Terceiro tópico. Jesus Cristo cura sim. Ponto 1. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15 podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas, Mateus 9, 35 e 36. Ponto 2. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 19 ao 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, Marcos 14, 46 ao 52, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5, 35 ao 43. Levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Ponto 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus, Mateus 7 ao 12. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite, Tiago 5, 14 ao 16. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, Lucas 18, 1 ao 8. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Conclusão. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim.